profeta de milagres inesperados, a verdade revelada que transformará sua fé sagrada. No terceiro ano de Jeorão, rei de Israel, o reino tremia sob o peso da opressão e da escassez. A terra estava marcada por realidades duras, e uma viúva, cujo marido fora um dos filhos dos profetas, enfrentava uma crise angustiante em sua aldeia próxima a Samaria. Só havia escuridão em seus olhos, pois após a morte de seu esposo, a viúva estava à beira da ruína. Suas dívidas eram ingratas e pesadas. Os credores, implacáveis, ameaçavam levar seus 2 filhos como escravos para saldar o que seu esposo deixará. Desesperada, ela buscou a ajuda de Eliseu, o profeta do Senhor, que realizava milagres e restaurava vidas. Quando ela chegou até Eliseu, sua voz tremia de dor e angústia. Teu servo, meu marido, está morto, e o credor vem para levar meus filhos. Eliseu, com olhos cheios de compaixão, questionou-a: que você tem em casa? Ela respondeu humildemente: apenas uma pequena vasilha de azeite. O céu sobre sua vida parecia nublado e vazio, refletindo a escassez de esperança. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Eliseu, com divino otimismo, instruía a ir e pedir vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos, não poucas, mas muitas. Ele disse: derrame o azeite que você tem nessas vasilhas. E ela, em meio a um turbilhão de fé e dúvida, partiu para cumprir a palavra do profeta. A cada porta que batia, seu coração pulsava, mesclando esperança e incerteza. Quantas vasilhas seriam necessárias? Que tipo de milagre estava prestes a acontecer? Naquela noite, sua casa se transformou em um templo de provisão. Cercada por vasilhas vazias, a mulher começou a derramar o azeite. Com mãos trêmulas, cada gota parecia um ato de fé. O azeite, inicialmente insignificante, começou a fluir. O milagre se desenrolava diante de seus olhos extasiados. Vasilhas se encheram, uma após a outra, e sua alma foi invadida por um profundo alívio. O azeite não parava de jorrar, um derramamento celestial de bênçãos. Quando as vasilhas se esgotaram, lágrimas de alegria preencheram seu olhar. Ela correu para informar Eliseu sobre o que acontecerá, e ele, satisfeito com o cumprimento da ordem, disse: vende o azeite e paga tua dívida, e do que restar, sustenta teus filhos. Assim, não apenas se viu livre da escassez, mas também recebeu um novo propósito e a oportunidade de restaurar a honra de sua família. A história da viúva, marcada por uma fé que desafiava as limitações do olhar humano, convida todos a refletirem sobre suas próprias vidas e sobre o que podem confiar nas mãos do Deus que opera de maneiras inesperadas. O que você tem em casa? Capítulo seguinte. A alegria da viúva irradiava em sua casa, e por um breve momento, a opressão da dívida e a dor da perda pareciam distantes. Entretanto, a vida em Israel ainda se avolumava com desafios. As notícias sobre o milagre de Eliseu se espalharam como fogo em palha seca, despertando esperança e ansiedade nas aldeias ao redor. Entre os que ouviram sobre o azeite que jorrou incessantemente, havia um homem conhecido por sua sabedoria e prudência, mas também por sua avareza. Na cidade de Naim, ele decidirá que o momento era propício para aproveitar a fraqueza dos necessitados e aumentar suas riquezas. Chamavam-no de Nabote, e ele estava determinado a adquirir o azeite da viúva a qualquer preço, pois sabia que a quantidade obtida daria a ele muitíssimo lucro. Numa manhã ao acordar, Nabote foi informado sobre a viúva e seu milagre. Um plano traiçoeiro começou a se formar em seu coração. Ele disse a si mesmo: cobrarei um preço exorbitante e farei dela uma serva de minhas vontades. O tesouro que flui de suas mãos será meu. Com essa intenção obscura, Nabote decidiu visitar a aldeia da viúva. Enquanto isso, a mulher, agora liberta dos grilhões da insegurança, organizava sua vida em torno de um novo propósito. Ela decidiu usar o azeite para ajudar aqueles que ainda estavam na rua da amargura, refletindo a bondade que receberá. As vasilhas vazias que antes representavam sua escassez agora enchiam-se de esperança e compaixão. A viúva começou a distribuir azeite entre os necessitados, sempre agradecendo a Deus por sua provisão. Então, Nabote chegou, envolto em sua ostentação e rodeado por um grupo de homens que o aplaudiram.
Ele abordou a viúva com um sorriso sardônico. Ouvi os rumores do milagre que tens em mãos. Venho em busca de um acordo. Vender-me-ás teu azeite por um preço irrecusável. A viúva, surpreendida pela audácia do homem, olhou em seus olhos e, com o coração abalado, disse: Não é meu, mas do Senhor que me abençoou. Não posso vendê-lo apenas por lucro. O azeite que flui é um símbolo de vida e sustento para todos nós. Nabote, porém, não se abateu. Ele aumentou a oferta, tentando seduzi-la com promessas de riqueza e poder. Mas na profundidade de sua alma, a viúva sabia que o verdadeiro tesouro era a generosidade e a obediência a Deus. Teu dinheiro não pode comprar o que o Senhor já me deu. O que ele abençoa, nenhum homem pode corromper. A tensão aumentava na aldeia, e os moradores observavam o embate entre a fé e a cobiça. Neste momento, o Espírito do Senhor se moveu poderosamente, e a viúva sentiu a necessidade de se opor ao plano maligno. Ela levantou sua voz, e com o coração ardendo de fé, declarou: O Senhor é meu provedor, e eu confiarei nele. Seu plano não prevalecerá sobre minha vida. Nabote, perplexo e furioso, percebeu que o poder da fé da mulher o desarmava. Era como se afundasse nas trevas de sua própria ganância. Mas antes que pudesse responder, uma brisa suave percorreu a aldeia, e o murmúrio dos habitantes se misturou a um respeito silencioso pela determinação da viúva. Ela declarou: O Senhor me libertou e é nele que repousa minha confiança. O que vem de minha casa não deve ser usado para a avareza dos homens. E assim, enquanto o confronto se estendia, o céu sobre a aldeia se tornava ainda mais escuro, como se prenunciasse um desfecho. Nabote, furioso com a repreensão, retirou-se, mas não sem antes lançar uma última ameaça. Esse azeite atrairá a ira dos poderosos, valha-me Deus e ele que optar por ti. Um aviso: viúva, o que é seu pode ser tomado. Neste momento de provação, a viúva voltou-se, assombrada com as palavras que ecoavam de Nabote, e um novo mistério começou a se desenrolar. Mas o que ela não sabia sobre o plano de Deus, pensou consigo mesma, enquanto erguia um olhar esperançoso para o céu. O desfecho estava por vir, e ela sentia que Deus ainda tinha propósitos ainda maiores para sua vida. Assim, a história da viúva se entrelaçava não apenas com a luta contra o mal, mas também com o chamado divino que despertaria uma nova era em Israel. Capítulo seguinte. O vento que soprava na aldeia parecia trazer os ecos de uma tempestade. O coração da viúva pulsava em compasso com o murmúrio da multidão aflita. Ela sabia que a resistência que havia oferecido a Nabote estava apenas começando suas repercussões. Suas palavras de fé ecoavam em sua mente: O Senhor é meu provedor. Nesse momento, ela não apenas defendeu seu milagre, mas também acordou o furor do homem avarento. Enquanto ela continuava sua missão de partilhar o azeite entre os pobres de sua comunidade, algo dentro de Nabote se revirava. Ele se dirigiu à sua casa, o semblante carregado por um sentimento misto de raiva e frustração. Aquela viúva, a quem considerava fraca, tornará-se, em sua percepção, um obstáculo significativo em seu plano de ganhar ainda mais riquezas. As palavras que ela pronunciara dançavam em sua mente, como feridas abertas em sua avareza. Uma questão consumia: como poderia o Senhor abaixar-se a proteger uma mulher de tão pouca conta? Naquela mesma noite, enquanto Nabote contemplava o céu enublado, um mensageiro chegou até sua casa, um jovem que, em sussurros apressados, contou-lhe sobre um grupo de líderes locais que se reuniria para discutir os recentes acontecimentos em Naim. Reuniões secretas, murmurou o rapaz, na esperança de acalmar as águas turbulentas geradas por essa viúva. Intrigado, Nabote decidiu se infiltrar nesse encontro. Sua mente, agora densamente povoada por pensamentos de vingança e ambição, não permitia outro destino que não fosse o de retomar o controle da situação. Enquanto isso, a viúva, cheia de coragem, atravessava a aldeia na madrugada, levando os poucos cântaros de azeite restantes, sempre orando por discernimento e proteção. Entretanto, o Senhor a observava, e seus planos começavam a se desdobrar com um propósito divino que transcendia a própria capacidade de compreensão. Na reunião clandestina, sob a luz tremeluzente de tochas, líderes e homens influentes sussurravam sobre como neutralizar a influência da viúva e assegurar que Nabote permanecesse no seu caminho de ambição. Aquele azeite deve ser nosso, disse um, afirmando que o bem-estar da aldeia estava em jogo. Mas o Espírito de Deus estava em ação, e um homem entre eles, conhecido por sua sabedoria e temor ao Senhor, levantou-se para falar. Irmãos, estão cegos pela cobiça. Não veem que o Senhor fez por essa mulher não é apenas um milagre, mas um sinal de sua providência?
Ao contrário de seguir por caminhos de ganância, devemos atender aos clamores dos necessitados. Suas palavras causaram um silêncio profundo. No entanto, a oposição se fez ouvir rapidamente, pois Nabote se posicionou, pronto para defender sua posição e planejar contra a viúva. Essa mulher não merece a atenção que lhes dão. É nosso dever assegurar nossa riqueza. Ao mesmo tempo, a viúva, sem saber da conspiração contra ela, entrava na casa de outra viúva que chorava pela falta de sustento. Com compaixão transbordante, ela usou seu azeite para alimentá-la e restituir sua esperança. Em seu ato de bondade, ela clamou: que o Senhor que me deu esta abundância também te abençoe, pois sua graça é suficiente em tempos de necessidade. Naquele instante, um sopro de Deus atravessou o recinto onde a viúva estava. Ela ouviu uma voz suave, mas poderosa em seu coração: não temas, por eu sou contigo. O inimigo não prevalecerá, pois nesta terra eu levanto um novo alicerce de justiça e promessas. Teu azeite será um testemunho de meu amor por aqueles que confiam em mim. Enquanto isso, a reunião de Nabote se tornava cada vez mais tensa. As sombras da noite começavam a se entrelaçar com as nuvens, como um aviso do céu que se aproximava. Assim, as forças do bem e do mal se preparavam para um confronto que mudaria o curso dos eventos em Naim. E assim, a viúva levantou suas mãos ao céu numa oração fervorosa, ciente de que o próximo capítulo de sua vida estava prestes a desvelar segredos sobre a proteção divina que a cercaria. Senhor, haja o que houver, que tua vontade seja feita. Enquanto as palavras de fé da viúva ecoavam nas alturas, o céu começava a clarear, e uma nova revelação divina começava a se formar. Mas o que ocorrerá a seguir desafiaria a compreensão de todos, revelando que o milagre que brotava na vida da viúva estava intimamente ligado a um propósito muito maior em Israel. Na escuridão daquela noite, enquanto as lanternas tremeluziam sob a brisa do vento, um novo mistério se formava no céu sobre Naim. A multidão que se reunirá ao redor de Nabote estava imersa em murmúrios carregados de ansiedade. Havia, entre eles, uma crescente inquietação, pois o que se desenrolava diante de seus olhos era mais do que uma disputa de poder, estava em jogo uma luta espiritual. Enquanto Nabote tentava endurecer o coração de seus aliados, uma estridente sensação de desespero começou a se espalhar como fogo em palha seca. O que fazer agora? Indagou um dos líderes, seu olhar fixo na escuridão, como se visse o perigo se aproximar. Nabote, percebendo a hesitação, gritava: precisamos agir antes que a influência desta viúva cresça ainda mais. O azeite dela traz esperança, mas também divide. A viúva, no entanto, não se deixava abater. Ao terminar de atender a outra mulher em necessidade, sentiu um impulso ardente que a conduziu a um lugar mais elevado na aldeia. Em sua mente, a palavra do Senhor ecoava viva: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Era esse futuro que ela ansiava, não apenas para si, mas para toda a sua comunidade. Naquela madrugada silenciosa, as estrelas brilhavam intensamente como se fossem olhos do próprio Deus, observando com interesse o que se desenrolava na terra. Ao alcançar seu destino, a viúva se deteve diante de um carvalho ancestral, solene e majestoso. Com as mãos erguidas, clamou: Senhor, eu sou teu vaso. Se o azeite que me deste é parte do teu plano, que ele flua e traga vida a todos que precisam. Enquanto ela orava, uma energia desconhecida começou a revesti-la. Era como se uma presença sobrenatural se manifestasse, preenchendo aquele espaço com uma força invisível. No entanto, àquela distância, os murmuradores que cercavam Nabote também sentiam algo, uma mudança no ar, como um prenúncio de eventos extraordinários. Soldados de Nabote, inquietos e confusos, observaram o comportamento de seu líder. Sire, o povo murmura sobre a viúva. Plenos de medo, falam que uma grande provação se aproxima. O caos pode reinar, advertiu um deles, tocando o ombro de Nabote. Mas o homem avarento não se importava, sua avareza o tinha cegado. Fiquem prontos, ordenou, nada detém o avanço da nossa ambição. Naquele momento, porém, os céus pareciam descer com intensidade, e um trovão distante ressoou, como um aviso de que a fúria de Deus, até então adormecida, estava despertando. A viúva, com lágrimas nos olhos, olhou para o céu e viu nuvens se acumulando. A tempestade não era apenas uma manifestação do tempo, mas parecia um sinal da batalha que se travava entre a verdade e a avareza. Com fé renovada, ela gritou: Ó Senhor, que teu braço se mova. Que todos vejam tua glória e a verdade que resplandece como a luz. Num instante, um relâmpago rasgou o céu e um brilho intenso iluminou a noite, disfarçando as trevas que cercavam a aldeia.
Nabote paralisou diante do espetáculo celestial. Uma sensação de temor tomou conta de seu coração. Talvez, naquelas chamas divinas, ele visse refletidas suas próprias falhas. A viúva, agora cheia de coragem, sentiu-se envolvida por uma certeza inquebrantável. A voz que antes a confortara agora ressoava novamente. Está chamada a ser ponte, e não barreira. Eu mudarei o destino desta terra por meio de tuas mãos. E assim, o vento se intensificou, mas desta vez não como um sinais de tempestade, mas como um contínuo sopro de vida. Os moradores começaram a se juntar à viúva, sentindo as chamas do despertar espiritual ardendo em seus corações. Mas enquanto isso, um novo plano se formava nas mentes de Nabote e seus conspiradores, instigados pela avareza que os consumia. O embate final se aproximava, e a divisão entre luz e trevas estava prestes a ser revelada de modo dramático. Essa noite marcaria o início de uma nova era para Nain, mas o que ainda permanecia oculto em ministros de Deus e corações humanos clamava por transformação. Viria o dia em que a verdadeira abundância não estava nas riquezas, mas nas bênçãos de um amor que sacrifica. Como as nuvens se dispersariam no final da tempestade, revelando o céu azul, uma nova verdade se abrirá, entrelaçando os destinos da viúva e de muitos outros em seu caminho, preparando-se para a irrupção de um milagre que se aproximava. O Senhor, com mão poderosa, levaria os aflitos a um plano que eles nunca poderiam imaginar. E desta forma, a história de Nain e de sua gente se tornava um testemunho da ação soberana de Deus. O que se desdobraria a seguir em seus corações seria algo que transformaria não apenas a viúva, mas toda a nação de Israel. E assim, a pergunta permanecia no ar, ecoando nos anais da eternidade. Qual será o preço que cada um pagaria pela verdade que estava prestes a ser revelada? Na alvorada que se seguiu à tempestade, o céu se havia clareado, mas uma inquietação percorria a aldeia de Nain. As marcas do fenômeno noturno ainda eram visíveis nas faces dos moradores, e na mente de cada um pairava a pergunta: o que significava aquela luz divina que cortou a escuridão? A viúva, agora cercada por um grupo de fiéis, sentia a responsabilidade crescente sobre seus ombros. Enquanto os primeiros raios de sol aqueciam a terra, a viúva levantou-se de seu lugar de oração, com o coração em chamas de fervor. Ela olhou para os presentes, e com a voz embargada, declarou: Irmãos, o Senhor preparou-nos um caminho, e através de nós, seu poder se manifestará nesta terra. O azeite que flui de minha botija não é apenas sustento para o corpo, mas uma unção para nossas almas. Chegou o momento em que precisamos unir nossas forças e confiar em sua promessa. Entretanto, do outro lado da aldeia, a sombra da ambição ainda pairava sob Nabote. Ele e seus conspiradores estavam reunidos, buscando desesperadamente um plano para alcançar suas ambições. A viúva tenta enredar o povo em suas ilusões, disse Nabote, cerrando os punhos. Preciso de sua lealdade, e então poderemos eliminar essa ameaça ao nosso domínio. Eles precisam acreditar que não há outra saída senão nos seguir. Os conspiradores trocaram olhares nervosos, mas Nabote continuou, sua voz agora mais firme. Vamos fazer o que for necessário para que ela não continue em nossa frente. Enviarei emissários para espalhar o temor e desconfiança contra ela. Assim, isolaremos sua luz e manteremos o nosso controle. Enquanto isso, a viúva, agora cheia de confiança, dirigiu-se ao centro da aldeia, onde um grande aglomerado de pessoas começava a se formar. Ela queria que todos vissem a mão de Deus em ação. Povo amado de Nain, exclamou, sua voz poderosa ecoando entre as casas. Não tema. O Senhor chamou-me para ser um canal de suas misericórdias. Olhai. A luz que resplandeceu na noite é um testemunho de que Deus está conosco. A verdade, que liberta e transforma, está à porta de nossos corações. Murmúrios de esperança começaram a surgir entre a multidão. Mas a resistência foi rápida. Um dos líderes, um homem de influência que sempre se opusera ao bem-estar da aldeia, levantou-se. Não vos deixeis enganar por suas palavras. Olhai ao redor. Como pode uma viúva trazer luz quando a verdadeira prosperidade está nas mãos de homens como Nabote? Ele é o defensor do nosso bem, notadamente, ele nos trouxe segurança e riqueza. A atmosfera tornou-se tensa, e a multidão hesitava, capturada entre a dúvida e a fé. Mas a viúva, percebendo a fraqueza que se espalhava, fechou os olhos e ergueu mais uma vez suas mãos ao céu. Ó Senhor, tu és a verdade que nos liberta. Faz-me ouvir tuas instruções e faze de mim o que desejas. Não permitas que a avareza e a mentira prevaleçam sobre teu povo. No instante em que suas palavras ecoaram na atmosfera, um novo trovão ressoou, deste-me mais perto, como uma resposta ao seu clamor fervoroso.
A terra tremeu suavemente, e um arrepio percorreu a multidão, como se a própria criação estivesse escuchando. Os corações dos presentes começaram a se mover. O que é isto? Indagou um homem da multidão, seus olhos arregalados. Sinta-se a presença do Senhor entre nós. O que ele deseja parece mais poderoso do que qualquer plano humano. E foi nesse momento de tensão e sussurros, entre aqueles que buscavam a verdade e aqueles que se apoiavam no erro, que uma nova revelação prestes a ser desencadeada pairou como uma nuvem carregada de bênçãos. E assim, o dia que amanhecia não apenas prometia uma nova direção para Nain, mas a iminente confrontação entre o bem e o mal, onde a verdade e a mentira estariam prestes a encontrar-se em um embate tão grandioso, que condicionaria o destino de muitos. Então, enquanto a viúva se preparava para o que poderia ser um milagre inesperado, uma sombra escura se movia entre as pessoas, imersa em planos traiçoeiros. Um profundo mistério aguardava na sombra dos acontecimentos, prestes a revelar o poder de Deus em meio às cinzas da avareza. E no ar pairava uma nova pergunta a se formar. Que tipo de testemunho a luz da verdade poderia produzir ante a escuridão das ambições humanas? Enquanto a multidão de Nain refletia sobre as poderosas palavras da viúva, o sol começava a brilhar intensamente, como que testemunhando o embate iminente entre a luz divina e a escuridão da ambição. O murmúrio das conversas crescia, e uma eletricidade quase palpável pairava no ar, trazendo à mente dos presentes a passagem de Isaías, que dizia: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Isaías 33, 22. De repente, um trovão distante ressoou mais uma vez, como um alerta redentor, e os olhos de todos se voltaram para a viúva. Ela se ergueu, e sua voz, forte e desapegada, clamou: a luz do Senhor não se esconde sob a cama da avareza. Se estamos dispostos, ele nos impressionará com seu poder e fará brotar vida onde há morte. Sob a pressão da fé crescente naqueles que a cercavam, o homem que se opora ainda estendeu sua mão, tentando silenciar a verdade que brotava entre eles. Basta! Não seguires essa tolice que ela prega. Não deveis acreditar que os céus se moverão a nosso favor por causa de uma viúva e de suas fantasias. A multidão ficou atonita, como que presa entre o desejo de crer e o medo do desconhecido. E em meio ao tumulto de emoções, uma figura misteriosa emergiu da multidão, um homem de semblante sereno e com uma aura de autoridade que calava a contenda. Ele se apresentou como Eliá, um profeta em busca de revelações. Sua presença ressoava como se um sopro do próprio Deus estivesse ativo nele, e as costas da viúva se endireitaram diante de sua abordagem. Eis que venho em nome do Senhor dos Exércitos, proclamou Eliá, sua voz profunda penetrando o coração de cada um. O Senhor deseja que saibais que sua luz brilhará sobre aqueles que o buscam com sinceridade. A verdade será revelada, e, assim diz o Senhor, eis que operarei um sinal no meio de vós. Remexendo-se de emoção, a viúva olhou profundamente nos olhos do profeta. A centelha de esperança inflamou-se em seu coração. Senhor Eliá, estás aqui para nos guiar? O que devemos fazer? Com um gesto mãos levantadas ao céu, Eliá respondeu: preparai-vos. Para que a manifestação do Senhor ocorra, a fé deve ser acompanhada de ações. Aqueles que desejam ver a mão de Deus se mover em vossas vidas precisam despojar-se das trevas e unir-se em coragem. O homem que se opunha gritou, furioso: que ação pode uma viúva, sem bens ou influência, esperar que produza? O Senhor pode ter prometido algo, mas eu não vejo sustento em palavras vazias. Nabote, percorrendo sua sombra sinistra, se irritava na escuridão, sabendo que os olhos de muitos estavam se voltando para a viúva e o profeta. Ele se dirigiu aos seus aliados, já em sussurros febris. Devemos desacreditar esse pregador das ilusões. A verdade é que ele se oporá ao meu domínio e não permitirá que continuemos com nossos planos. O grande tumulto e as discordâncias ecoavam, enquanto o novo trovão se ouvia ao longe, mais próximo e potente. Uma expectativa crescia, como se a criação em si retivesse respiração, aguardando a resposta divina à intercessão da viúva. E no momento em que Eliá levantou sua mão, os céus pareciam abrir um pouco mais, revelando uma luz magnífica, enquanto ele declarou: o Senhor está prestes a agir. Ele enviará um sinal que confirmará sua palavra. Preparai-vos, pois um milagre inesperado se desenha diante de vos. No fundo, a comunidade começa a sentir a dúvida se esvaindo lentamente, mesmo do coração mais endurecido. Mas enquanto um novo e emocionante capítulo se desenrolava, uma pergunta pairava mais uma vez, agora mais intensa e inquietante. Até onde irá a fé de um coração que clama no desespero por um milagre? E assim, a conexão entre a fé e a ação se tornava cada vez mais clara, enquanto um gélido mistério envolvia o destino de Nain,
moldando a história em direção a um propósito divino. Enquanto o sol se esgueirava entre as nuvens escuras, numa dança de luz e sombra, a multidão de Nai silenciou à medida que Eliá começou a orar. Com os olhos fixos no céu, sua voz ressoou como um eco, invocando a presença do Altíssimo. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, faze-te conhecido entre nós. Envia o teu sinal para que a fé seja renovada e a verdade prevaleça. O vento, que até então parecia calmo, começou a soprar com força, carregando consigo um perfume de terra molhada e a promessa de algo novo. A viúva observava, com o coração palpitante, enquanto os rostos ao seu redor refletiam mistura de expectativa e medo. É agora! Murmurou uma mulher, puxando a mão de sua companheira, como se soubesse que o momento histórico estava prestes a acontecer. Nabote, ainda na penumbra da desconfiança, franziu a testa. Poderia esse profeta trazer algo de valor? Não souberam os antigos que a superstição nunca trouxe sustento? Sua mente preocupada borbulhava de ceticismo, mas em seu interior, um desconforto crescente fez-se presente. Ele não podia ignorar a atmosfera, que parecia vibrar com a energia de um encontro entre o divino e o humano. Eliá, sentindo a tensão no ar, falou novamente, seu olhar fixo na viúva. Coragem, mulher de fé. O Senhor está contemplando tua causa. Traze-me o que te resta, um sinal de esperança, um gesto de fé. Pois assim diz o Senhor, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Mateus 17h20. A viúva segurou firme sua veste, seu coração pulsando com a luta. Ela se lembrava de tudo que perderá, mas no meio do desespero, uma centelha de determinação surgiu. Com passos hesitantes, mas determinados, ela se aproximou do profeta, e todos na multidão a observaram em silêncio. Apenas um pouco de óleo, e um punhado de farinha, confessou a viúva, sua voz tremendo. É tudo que tenho para alimentar a mim e ao meu filho. Mas, se isso for o que é necessário, eu ofereço ao Senhor. Em momentos de fervor e adoração, Eliá recebeu a oferta, e levantando-a aos céus, proferiu palavras de bênção. Ó Senhor, abençoa este grão de fé. Que através deste ato de entrega, os corações de teus filhos sejam atraídos a ti. Que a fartura transborde onde há escassez. Assim que ele terminou a oração, um silêncio profundo cobriu a multidão, como se todos contivessem a respiração. E então, gradualmente, uma nuvem escura se dissipou, revelando um brilho dourado que inundou a cena. Os olhos arregalados da viúva brilharam com espanto e esperança. Subitamente, um som estrondoso ecoou, como se algo se rompesse nas alturas, e um riacho de água pura começou a fluir do chão ressequido. Espantados, os habitantes de Nai se viraram para ver de onde vinha tal milagre. As vozes de louvor começaram a ecoar, misturando-se com lágrimas de gratidão e de alívio. Eis que o Senhor fez grandes coisas por nós! Exclamou um homem, levantando suas mãos. Mas a paz que havia descido sobre a união do povo estava ameaçada. Nabote, consumido pela ira, ficou perplexo e furioso. Ele começou a mover-se entre a multidão, semeando discórdia. Vocês estão sendo enganados. Isso é apenas um truque. Não podem crer nas palavras de um profeta que vem de uma viúva. As vozes de aprovação começaram a ser abafadas por sua influência maldosa, mas Eliá não se deixou abalar. Com uma firmeza celestial, declarou: o Senhor é rei. Suas promessas não falharão. E aquele que se opõe, sofrerá as consequências de sua incredulidade. Enquanto os corações lutavam entre a fé e o medo, uma nova revelação começava a emergir nos recantos da multifacetada história. O que Eliá não sabia era que suas palavras eram parte de um plano divino maior, que estava a caminho de transformar não apenas a vida da viúva, mas toda a cidade. Ao término da manhã, enquanto a luz do dia finalmente rompia as nuvens escuras, uma pergunta penetrou a alma de todos ali reunidos: até onde a fé coletiva de um povo pode levar? Aqueles que apelam ao Senhor em busca de milagre? E assim, os fiéis começavam a perceber que a luta entre a luz e a sombra havia apenas começado. O plano eterno de Deus começava a florescer, e o mistério ainda mais profundo aguardava para ser revelado nas páginas da história que moldariam seu destino. Enquanto a euforia da multidão começava a ser entendida, o vento suave que antes se tornará um rugido com milagre agora trazia consigo um sussurro divino. Ao redor da viúva, os rostos refletiam uma mistura de esperança e dúvidas, mas Eliá permanecia imponente, seu coração pulsando com a certeza de que a intervenção de Deus estava apenas começando. Nabote, observando a transformação que ocorria, sentiu que a ira em seu peito se intensificava.
Uma força sombria parecia guiar suas ações, incitando nele a determinação de desfazer o que via se instaurava como uma nova esperança. Afirmando-se na desconfiança, ele gritou alto: se este homem é realmente enviado por Deus, por que não nos tem mostrado um sinal ainda maior? Por que não multiplica o que a viúva ofereceu? De que valerá essa queda efêmera em nossa fé? As palavras de Nabote ressoaram como um trovão entre a multidão, e um murmúrio de incerteza começou a se espalhar. Eliá, percebendo o potencial para divisão, levantou a voz ainda mais firme e clara. Ó povo de Naim! Não permitam que a incredulidade turve a sua visão sobre o que o Senhor está realizando. A fé se alimenta de ações, mas também de demonstrações do amor de Deus. Por isso, eu clamo novamente ao Senhor, que haja abundância sobre esta terra. Em resposta ao clamor do profeta, a terra começou a tremer levemente, como se o próprio chão estivesse respondendo ao apelo por renovação. A água recém-ressurgida ganhou vida, jorrando com força, convocando olhares maravilhados. Eliá então insistiu: tragam mais recipientes, colham o que está jorrando. Que esta bênção se espalhe, para que todos a vejam e sintam a mão poderosa de Deus sobre nós. Enquanto os habitantes corriam para atender ao pedido, a viúva, em seu coração, começou a perceber que seu ato de entrega era mais do que um gesto solene, era uma semente que germinaria em bênçãos coletivas. Com as mãos tremendo de emoção, ela ajudou a coletar o que jorrava, um sorriso espontâneo surgindo em seu rosto. Mas as trevas ainda não haviam se dissipado completamente. Nabote, desesperado por manter seu domínio sobre o povo, cercou-se de seus seguidores, incutindo medo e a dúvida em seus corações. Abram os olhos, o óleo e a farinha ainda são escassos. Não se deixem enganar por um espetáculo. O que viram não é a verdade, mas um encantamento. Nesse momento, Eliá, percebendo a movimentação que se intensificava ao redor de Nabote, sentiu que era hora de emanar um novo vigor. Se quem souber a verdade é quem vive na luz, então que se apresente e desafie este poder maligno. Em nome do Deus de Israel, que os que se opõem a ele sejam tocados pela sua verdade. A multidão parou, atenta à convocação do profeta. Aqueles que antes estavam divididos começaram a ouvir a voz da própria fé ecoar dentro de seus corações. Naquele momento, Eliá lançou um olhar penetrante sobre Nabote. Se você tem a verdade, mostre-a agora. Se há dúvida que reina em ti, então reconhece que o Senhor é mais forte. Ele brada em meio ao pânico desta cidade. Que cada um de vocês escolha o que acreditar. A manifestação do poder de Deus estava se intensificando, e, ao longe, um espetáculo de luzes começou a se formar no céu, como se as nuvens se abrissem para revelar um vislumbre da glória divina. Todos ali sentiram a presença de algo maior. A multidão, antes dividida, começou a inclinar-se em adoração ao Senhor. Nabote, sabendo que suas palavras não estavam mais tendo efeito, recuou em agonia, seu rosto pálido e sombriamente decidido. Isso não pode ficar assim, pensou, e seus olhos buscaram uma forma de desferir um golpe final contra a fé que começava a se concretizar. Eliá, agora ciente de que a batalha entre luz e trevas era bem mais do que apenas aquelas simples trocas de palavras, sussurrou em oração fervorosa: Senhor, o que se esconde por trás dessa incredulidade? Que teu plano soberano se desenrole nesta cidade e que cada coração seja tocado pela tua realidade. Assim, enquanto as promessas do Senhor começavam a brotar, a dúvida de Nabote se tornava sementes de uma oposição que revelaria um verdadeiro conflito entre a fé e a incredulidade. Uma revelação imensa estava se aproximando, e os céus estavam prestes a descarregar uma verdade que transformaria de modo irrevogável a história de Naim. Estão prontos, ó povo de Naim, para o que o Senhor ainda fará entre vós? Porque o propósito divino de Deus está prestes a ser revelado, e aqueles que persistirem na confiança verão a glória de um Deus que transforma vidas, mesmo nas circunstâncias mais inesperadas. Enquanto a luz divina dançava sobre a cabeça de Eliá, algo começou a se formar na obscuridade. Uma maldição sussurrada estava se entrelaçando nas mentes dos incrédulos como fios de uma teia, um plano maligno arquitetado por Nabote que, em desespero, buscava a inspiração de forças sombrias. Ele sabia que o campo de batalha não era apenas material, mas também espiritual, e sua ira se alimentava da rebeldia de seu coração. Reúnam-se todos. O que é esta farsa se não um engano? Gritou Nabote, seus olhos ardendo de um fogo maligno. Não se deixem seduzir. O que os rodeia é uma ilusão destinada a enfraquecer a nossa união. A verdade não provém de ações grandiosas, mas da força de nossas doutrinas firmadas. Mas a multidão começava a hesitar, inundada por uma nova comitiva de temor que surgia da voz de Nabote.
Aqueles que antes estavam prontos para buscar a bênção do Senhor passaram a olhar uns para os outros, buscando reafirmar sua desconfiança. Eliá, percebendo a manobra maligna e a inquietação crescente, clamou mais uma vez: ó povo de Naim! O que é a verdade senão o próprio Senhor em quem confiamos? Ele é a luz que nunca falha. Se há alguém entre nós que se opõe ao que Deus está fazendo, que se levante e venha aqui, diante de todos, e mostre a sua causa. Os olhos da multidão se voltaram para Nabote, agora trêmulo, perdido entre a dúvida de seus atos e o desejo de manter seu domínio. O profeta estava firmemente posicionado, envolvendo a si mesmo em uma aura de autoridade divina. Virei diante de vocês com os sinais da misericórdia de Deus e com a urgência de um coração inclinado para a fé. O Senhor pode transformar a tristeza em alegria. Nesse momento, uma brisa fria soprou, trazendo consigo um murmúrio baixo. O céu, que antes estava iluminado, começou a escurecer, como se a criação estivesse sintonizada com o que estava por vir. E então, um trovão de ecos de vozes se fez ouvir, semelhantes a murmúrios de oração. Confiança! Confiança é o nosso grito, que vem do fundo do íntimo de nossas almas. Eliá insistiu, sua chama de esperança queimando mais forte. O que antes era dúvida agora se transformava em um clamor por um milagre, enquanto muitos começaram a erguer as mãos em adoração. Então, transcendeu um eco celestial, como se as próprias portas do céu se abrissem. A nuvem escura abreviou uma sombra sinistra que pairava sobre Nabote e seus seguidores. E, como resposta ao clamor fervoroso de Eliá, um relâmpago cruzou os céus, iluminando o rosto do profeta. O coração dele enviou um novo apelo ao Senhor: mostra o teu poder. Em nome do Deus de Israel, liberta estes corações do medo e da dúvida, que reagem à verdade da tua presença. Neste instante de tensão palpável, embora a incredulidade buscasse se estabelecer, um jovem no coração da multidão se levantou. Com uma voz trêmula, mas decidida, começou a recitar versículos que falavam sobre a fidelidade de Deus, e a sua letra soou como um testemunho de fé que ressoava nos íntimos dos que estavam à sua volta. Eliá, notando o fervor do jovem, sentiu que um novo sopro de esperança surgiu em meio à corrupção. Veem, ó povo de Naim! A verdade é como uma luz que brilha em meio às trevas. Não temas, por mais densa que a escuridão se torne, o Senhor ainda pode agir. Os céus começaram a se iluminar novamente com uma luz dourada. A tempestade que se aproximava sentiu o peso da fé se propagar entre os corações da multidão. Com os olhos fixos no céu, Eliá soube que em breve, conforme as promessas divinas se concretizassem, a verdade sobre Nabote seria revelada. A multidão estava à beira de uma transformação. Assim, no ápice do clamor coletivo, Eliá ecoou com fervor: aguarde, pois o Senhor fará maravilhas que tocarão cada coração aqui presente. Este é apenas o início do que o nosso Deus está prestes a fazer. E como o eco da fé ressoava, um novo mistério se desvelava no ar. O que Deus tinha guardado para Naim ainda estava por vir. E no escuro horizonte que se aproximava, a sombra de um desfecho divino pairava, um lembrete de que a batalha por suas almas estava prestes a transcender o que jamais se poderia imaginar. Com os ecos de adoração ainda reverberando pelo ar de Naim, a multidão em sua maioria começou a perceber que a fé coletiva estava ultrapassando as barreiras da incredulidade. Enquanto Eliá liderava as vozes de louvor, um fervor espiritual se espalhou, renovando cada coração presente. O clima se tornava palpável, como se a própria terra estivesse respondendo ao clamor do povo. A atitude de Nabote, por outro lado, aumentava em desespero. Ele, consumido pelo sentimento de ser desafiado, sentia-se encurralado enquanto a fé da viúva e do povo crescia. Isto não será aceito, gritou ele, seu tom ressoando com raiva e avareza. Não permitiremos que essas ilusões sejam a cola que une a fraqueza da aldeia. O que virão a crer é um erro. Sem hesitar, Eliá ergueu a mão em um gesto de autoridade e ordenou: povo de Naim, escutai. O Senhor está prestes a revelar seu poder através de vossas ações de fé. A luz que brilha entre vós não poderá ser extinguida pela escuridão que Nabote tenta lançar sobre vocês. Nabote, ciente de que o momento crítico se aproximava, correu desesperadamente de um lado para o outro, mas a mensagem de esperança e renovo já havia penetrado os corações. Um murmúrio crescente entre os habitantes se espalhava como um fogo no campo. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ecoava entre o povo, reafirmando a certeza de que uma verdadeira transformação era iminente. Foi nesse espírito de resiliência que Eliá tomou a frente. Se a fé é a ponte que nos liga ao Senhor, então ergamos um clamor e espalhemos nossas mãos ao céu. Rochedo é nosso Deus, e ele nos libertará de todo o mal.
A voz do profeta subiu como um grito de guerra, chamando cada coração a se unir. Eliá, então, pediu à multidão que se juntasse a ele em um círculo, na praça central de Naim, e, como um só corpo, eles se voltaram diante do Senhor. A viúva, tomada por um impulso, levantou-se entre os presentes. Sua voz, não mais trêmula, mas pulsante de certeza, ecoou em resiliência. Ó Senhor, que a luz que recebemos de Ti não se extinga em nossos corações. Que este azeite que flui seja um símbolo de vida e não de morte entre nós. Uma onda de confirmação e amém-s se levantou, ressoando pela praça. Com fervor, Eliá disse: Amados, o Senhor está conosco. O que se aproxima não é só um milagre, mas a manifestação do amor sacrificial de Deus, que busca reconciliar seu povo. A atmosfera se tornava elétrica, as nuvens começavam a se dissipar, e um calor radiante envolveu a multidão. Os que antes duvidavam agora sentiam seus corações pulsarem em harmonia com os clamores de fé. Mas em meio a esse resplendor, a mente de Nabote conspirava. Ele ainda acreditava que poderia controlar a narrativa. Reuniões secretas estavam em andamento, e seus aliados começavam a olhar com desconfiança para a força crescente da audiência. Ninguém roubará o que nos é devido. Desta vez, não falharemos. Gritava, sua raiva agora se transformando em um grito de apelo. Mas Eliá, sentindo a intercessão mover-se em sua direção, proclamou: Em nome do Senhor dos Exércitos, que cada um aqui, que estiver preso pelo medo e pela dúvida, que agora se levante e declare: Eu creio e confiarei em meu Deus. No exato momento, um grande trovão ressoou, ecoando acima da tiara de esperança que envolvia a aldeia, como se toda a criação estivesse atenta. Uma nuvem negra tinha se acumulado, e uma luz dourada irrompeu, fulgurando ao mesmo tempo a escuridão. A viúva, em sua expressão de fé, olhou para o céu e, com lágrimas de gratidão rolando por seu rosto, gritou: Que o Senhor manifeste sua glória. Que as cadeias da avareza sejam quebradas. E à medida que ela clamava, algo inesperado começou a ocorrer. Uma corrente de luz desceu sobre a praça, e todos sentiram a presença do Altíssimo como uma onda de calor apaixonada. Era como se a própria terra estivesse respondendo à oração da viúva. E quando Eliá fez o apelo final: Senhor, que a verdade prevaleça sobre a mentira. As nuvens finalmente se romperam em uma torrente de chuva abençoada. Os habitantes, agora envoltos em fé, começaram a dançar e a adorar, enquanto as gotas de chuva se misturavam com suas lágrimas de alegria. O poder de Deus se manifestava de uma maneira que ninguém ainda havia testemunhado em Naim. Eles sentiram a presença de Deus como um abraço acolhedor, e a luz parecia dissipar as trevas que Nabote havia tentado semear. A batalha espiritual estava prestes a culminar, e o povo, agora unido, clamar por um novo renovo, perguntava-se: que outras maravilhas o Senhor trouxerá a Naim, e como as correntes da avareza serão quebradas? O que ainda não sabiam era que o amor de Deus os preparava não apenas para o milagre, mas também para a revelação de um propósito eterno que transformaria toda a cidade. Eles estavam à beira de uma verdade libertadora, e o sol começava a despontar entre as nuvens, trazendo a promessa de um novo amanhã.